As luzes da sala pareciam mais intensas naquela noite, quase cirúrgicas. A mesa de centro, normalmente cheia de livros de arte e um vaso de jarros, estava completamente vazia, exceto por uma única pasta de arquivos, creme e espessa. Estava ali, um peso silencioso no meio do nosso mundo. João entrou, largou as chaves na taça de cerâmica, junto à porta, aquele som familiar que antes me dava um certo conforto, agora um ruído oco. Olá, Ana, disse ele, com aquele ar ligeiramente exausto e ao mesmo tempo presunçoso que se tornara tão habitual. O que há para jantar? Estou faminto. A voz dele era de um homem a regressar ao seu santuário, e eu, o seu adorno previsível. Só que hoje, o santuário ia desabar. Mas como é que chegamos até aqui? Como é que esta casa em Cascais, este santuário que construí com tanto cuidado e, ironicamente, com tanto do meu próprio dinheiro, se transformou num palco para esta revelação? Teria sido há uns meses, talvez meio ano. Tudo começou a fissurar, tão subtilmente que eu quase não dei por nada. Quase. Na verdade, tudo começou muito antes. Talvez no momento em que ele começou a achar que me tinha decifrado e arrumado na prateleira como um objeto de valor sentimental, mas já sem grande utilidade prática. É engraçado como a memória se molda. Lembro-me dele, João, nos nossos tempos de faculdade. Um furacão de carisma, sempre a falar de grandes ambições. Eu, a estudante de literatura mais calada, mais na minha. Mas ele via algo em mim, ou achava que via. O nosso casamento, já lá vão 5 anos, foi um romance daqueles de príncipes e princesas aos olhos dos outros. Para mim, era a nossa bolha. Para ele, parecia ser mais um troféu, uma parte da sua obra-prima de vida. Ele, João, aos 30 e poucos anos, um diretor de marketing de sucesso numa firma de topo em Lisboa, com os seus fatos feitos à medida e o passo confiante de quem sente que o mundo lhe deve atenção. E eu, Ana, a sua mulher perfeita. Ou assim ele dizia aos amigos. Eu era a sua âncora, dizia ele. Mas âncoras servem para manter os barcos parados, não para o levar para outros mares. A verdade é que para ele eu me tornei aborrecida. A minha vida aqui em Cascais, tão ordenada, com o jardim que eu tanto amava, os meus livros, os meus livros densos, e a gestão das nossas finanças, que ele presumia ser uma competência básica de esposa. Ele achava que a minha calma era um convite para o tédio. Chegava à casa, a vibrar de uma reunião bem-sucedida ou de uns copos com clientes, e eu lá estava, lendo, com o meu chá de camomila. Nem imaginas a energia na sala hoje, Ana, dizia ele afrouxando a gravata. Tenho a certeza que foste brilhante, respondia eu, a voz suave, sem tirar os olhos da página. Para mim era um elogio genuíno. Para ele soava a algo lido de um guião de A Mulher Prestativa. Ele queria fanfarra, emoção, uma parceira que espelhasse a sua ambição desmedida. E eu só queria um companheiro. As fissuras no nosso casamento não eram estrondosas. Eram microfraturas silenciosas, a espalharem-se sob a superfície. Ele começou a ficar fora até mais tarde, jantares de clientes que eram, na verdade, noites fora com o seu colega Júnior. Rui, um tipo que vivia para lhe lustrar o ego. Comprou um carro desportivo novo, uma máquina elegante e agressiva que parecia completamente deslocada na nossa pacífica entrada ladeada por árvores. Não é um pouco excessivo, João? Perguntei eu, a mão a acariciar o capô polido, o meu toque quase diagnóstico. É preciso ter o aspecto, Ana. É sobre projetar sucesso, respondeu ele, tirando as chaves como se eu fosse fazer com que a variassem com a minha mera desaprovação. Não me disse que o tinha financiado através de um empréstimo secundário, mantendo-o separado das nossas contas principais, que eu geria com tanta meticulosidade. Foi o seu primeiro segredo financeiro significativo.
O teste, como eu viria a chamá-lo na minha mente, não foi uma decisão espontânea. Foi o culminar de 1000 pequenas observações. A forma como os olhos de João deslizavam para o telemóvel quando ele pensava que eu não estava a ver. O cheiro de um perfume que não era o meu, agarrado ao seu casaco. O abismo emocional crescente entre nós. Para o nosso 5º aniversário, eu tinha planeado uma viagem para uma tranquila casa no Alentejo. Ele cancelou à última hora. Uma campanha enorme acabou de cair no meu colo, Ana. Vai mudar tudo. É daquelas coisas que te dá um gabinete de canto. Tu percebes, não percebes? Eu tinha percebido perfeitamente. Cancelei a reserva, a minha voz calma e linear ao telefone com a agente de viagens. Mas quando desliguei, uma frieza de resolução instalou-se no meu coração. Eu amava João, ou pelo menos amava o homem que ele tinha sido. Mas não podia mais ignorar o homem que ele estava a tornar-se. Decidi que era hora de saber com certeza. Era hora de um teste de stress, não numa carteira financeira, mas nos próprios alicerces da minha vida. Amélia Vance Sterling, ou melhor, Ana Vargas Sterling, não era apenas uma tranquila estudante de literatura. Essa era apenas uma parte da minha identidade. O mundo conhecia a minha avó materna, Helena Vargas, como uma herdeira reclusa e excêntrica que havia falecido anos antes, deixando para trás uma fortuna tão vasta que dela se falava apenas em sussurros. O que o mundo não sabia é que Helena havia contornado os seus próprios filhos, deixando toda uma propriedade Vargas, um império multimilionário de ações de tecnologia, propriedades imobiliárias e participações em capital privado, à sua neta calma e observadora. Eu tinha passado os meus 20 anos não apenas a ler literatura, mas a aprender com as mentes financeiras mais afiadas que a propriedade da minha avó podia empregar. Sob a orientação de Arthur, o advogado da família e meu confidente de longa data, eu não só tinha mantido a minha herança, como a tinha mais do que duplicado com uma série de investimentos audaciosos e brilhantemente sincronizados. Eu tinha uma mente como um cofre e um instinto para as tendências de mercado que era prodigioso. Eu vivia uma vida simples, porque valorizava o anonimato acima de tudo. Uma lição aprendida com a existência assediada da minha avó. João não sabia nada disto. Ele pensava que a minha família tinha algum dinheiro antigo, o que para ele significava um fundo fiduciário confortável que pagou a entrada da casa e a minha falta de um emprego a sério. Ele não tinha noção da escala. O instrumento do meu teste chegou uma semana após o nosso aniversário cancelado. Chegou na forma de um casting para uma nova campanha de relógios de luxo que a firma de João estava a liderar. A marca queria um rosto que fosse ao mesmo tempo aspiracional e sedutor. Eu, através de uma holding que possuía uma participação na corporação mãe da firma de João, fiz uma sugestão. Mais do que uma sugestão, na verdade. Pedi ao Arthur para puxar os cordelinhos discretamente. Sofia Dantas foi escolhida. Ela era tudo o que eu não era. Alta, com pernas que pareciam começar no colarinho, uma juba de cabelo loiro platinado e um bico que tinha agraciado as capas de várias revistas europeias. Ela exalava uma ambição crua, quase selvagem. Ela era uma arma, e eu apontei-a diretamente para o ponto mais fraco na armadura do meu marido, o seu ego. João ficou instantaneamente cativado. Foi-lhe atribuída a supervisão pessoal da campanha, uma tarefa que ele abraçou com fervor religioso. Esta modelo, Sofia, disse ele uma noite, a percorrer fotos no telemóvel, ostensivamente por causa do trabalho. Ela é incrível. Ela simplesmente apanha a marca. Ela é elétrica. Eu olhei por cima do ombro dele, a minha expressão plácida. É muito marcante, respondi. A primeira fase do caso foi um clichê de manual. Começou com sessões de estratégia noturnas em bares chiques, os joelhos deles a tocarem-se debaixo da mesa. Passou para mensagens de texto flertorias, cheias de piadas internas que me excluíam.
João sentiu uma emoção que não sentia há anos. A admiração de Sofia era uma droga. Ela pendurava-se em cada palavra dele sobre demografia de marketing e sinergia de marca, fazendo-o sentir-se o homem mais poderoso da sala. Estás a ser desperdiçado no teu papel atual, João. Um homem com a tua visão deveria estar a gerir a sua própria agência, dizia ela, enquanto os dedos traçavam a borda do seu copo de martini. Ele chegava à casa para me encontrar a ler na sala de estar, uma chávena de chá de ervas a fumegar ao meu lado. O cheiro de camomila era um contraste gritante com o perfume caro que Sofia usava. O silêncio da casa parecia ensurdecedor depois da agitação da cidade. Como foi o teu dia, querido? Perguntava eu. Atarefado, sabes? Respondia ele, as suas respostas cada vez mais curtas, mais evasivas. Momentos como esse faziam-me pensar na simplicidade da vida que eu valorizava e na forma como o João a via como uma fraqueza. Por vezes, quando não conseguia dormir à noite, pensava no meu pai. Na forma como ele sempre dizia, não confies em ninguém que soa demasiado bom. Ele referia-se aos comerciantes do mercado, mas agora eu entendia de forma diferente. O luxo, as promessas de uma vida emocionante, tudo soava demasiado bom, demasiado perfeito. E a perfeição não existe. Isso eu tinha aprendido. A primeira vez que ele dormiu com Sofia, lembro-me de Arthur a contar-me sobre o relatório de Pedro, o investigador privado. Pedro, um ex-agente da nossa MI6, um fantasma que se especializou em vigilância discreta para a elite mundial, era o melhor que o dinheiro podia comprar. Os relatórios chegavam diariamente, num ficheiro duplamente encriptado para o meu servidor seguro. Eram brutalmente detalhados. Imagens de alta resolução de João e Sofia a beijarem-se à saída de um restaurante em Lisboa, os rostos iluminados pelo brilho quente das luzes da rua. Gravações de áudio das suas conversas em locais públicos, as bravatas de João e os murmúrios encorajadores de Sofia capturados com uma clareza arrepiante. Cópias de faturas de hotéis, extratos de cartão de crédito da conta secreta de João, até manifestos de voo. Quando vi o relatório daquela noite, o coração de João estava um turbilhão de culpa e excitação. Tomou banho no hotel, esfregando o cheiro dela da sua pele, e rastejou para a nossa cama de casal às 2 da manhã. Eu não me mexi, mas não porque estivesse a dormir. Arthur chamou-me naquelas madrugadas. Eu estava a ver e a ouvir tudo. Ele estava ali, deitado na escuridão, o coração a bater, a olhar para mim, a mulher ao seu lado. A minha imagem parecia tão pacífica, tão inconsciente. Por um momento, uma onda de vergonha real e dolorosa invadiu-o. Estava a trair aquela mulher boa e bondosa. Mas depois, o seu ego sussurrou de volta. Ele merecia isto, merecia sentir-se vivo. Eu, no meu mundo tranquilo, nunca poderia compreender as pressões sob as quais ele estava, as tentações que enfrentava. Virou-se de costas para mim e caiu num sono agitado, sonhando com câmaras a piscar e uma mulher loira que lhe dizia que ele era um rei. Eu, por outro lado, na minha sala de estudo, um local que João pensava ser para o meu passatempo de pesquisa genealógica, as paredes forradas não com árvores genealógicas, mas com monitores de última geração e sistemas de comunicação seguros, eu sentia um profundo desapego. O homem no ecrã era um estranho. A dor visceral da traição tinha começado a arrefecer, substituída pelo foco imparcial de um cirurgião. Eu estava a observar um sujeito, a recolher dados para uma conclusão que se tornava mais inevitável a cada dia que passava. Olhem, tenho que vos dizer uma coisa. Tudo isto, esta situação com o João e a Sofia, era tão absurdamente dramática, tão novelesca, que às vezes tinha de me beliscar para ter a certeza que era real. Quero dizer, pensem bem, um homem supostamente inteligente que acredita que pode esconder uma vida dupla assim tão facilmente
enquanto eu estou a gerir um império que a minha avó, a Helena Vargas, me deixou. A discrepância entre a realidade dele e a minha era tão vasta que, por vezes, me fazia rir, um riso seco e sem alegria. Em Lisboa, diríamos que ele andava a apanhar bonés, mas se calhar era isso mesmo. Se calhar, a verdade era demasiado grande para ele a encaixar, e a minha parte de mulher sossegada, que era apenas uma camada protetora, tornou-se na mente dele a totalidade de quem eu era. Foi frustrante, foi doloroso, mas também foi um processo de autodescoberta para mim. Estava a descobrir até onde eu podia ir, até onde a minha frieza estratégica podia ir quando os meus sentimentos estavam envolvidos. Era um teste para ele, sim, mas também era um teste para mim. Será que a minha intuição estava certa? Será que eu estava a ser justa? Não faço ideia. De qualquer forma, de volta à história. A paixão entre João e Sofia escalou de uma faísca a uma fogueira. Lisboa tornou-se o seu recreio. João, impulsionado por uma necessidade desesperada de impressionar, vivia uma vida muito além dos seus meios reais. Levava Sofia a restaurantes onde a água custava mais do que o vinho que ele e eu costumávamos partilhar. Lugares chiques no Chiado ou no Príncipe Real, conseguindo reservas através do que ele alegava serem contactos de alto nível, mas que eram, na verdade, chamadas frenéticas para o seu concierge. Comprava-lhe presentes, uma pulseira Cartier, um par de sapatos caros, artigos que faziam o seu cartão de crédito secreto gemer sob a tensão. Tu mimas-me, João, dizia Sofia, a voz um sussurro rouco, enquanto ela apertava a pulseira no pulso na parte de trás de um táxi. O brilho dos diamantes parecia iluminar a fome nos olhos dela. Nada é bom demais para a minha estrela, respondia ele, o peito a inchar. Nestes momentos, ele já não era apenas um diretor de marketing. Era um mecenas, um magnata, um homem de substância. Ele construiu um andaime elaborado de mentiras para apoiar a sua vida dupla. Uma cimeira de marketing no Porto era um fim de semana com Sofia numa boutique no Algarve. Uma crise de última hora com o escritório de Londres era um encontro frenético e apaixonado no apartamento elegante e minimalista de Sofia, no Príncipe Real. Ele tornou-se um mestre da subtileza, mantendo um saco de ginásio separado no carro com roupas frescas, usando aplicações descartáveis para comunicar com ela e pagando tudo em dinheiro ou no seu cartão de crédito oculto. O seu comportamento em casa tornou-se cada vez mais errático. Ou era excessivamente solícito, comprando-me flores sem motivo, por um sentido transparente de culpa, ou estava irritável e distante, zangando-se comigo por pequenas coisas. Por que é que organizas sempre os meus livros por cor? Rosnou ele uma vez, a gesticular para uma prateleira maravilhosamente arrumada. É absurdo. Devia ser alfabético. Eu olhei para cima do meu portátil, a minha expressão ilegível. Pensei que ficava bonito. Posso mudar se quiseres. Não, esquece. Não importa, murmurou ele, recuando para o seu escritório. Ele não suportava a minha calma. Parecia um julgamento. Ele queria uma reação, uma discussão, algo que justificasse as suas ações. Mas eu não lhe dei nada. Permaneci a esposa serena e previsível, um ponto fixo no seu novo universo caótico. Ele confundiu o meu silêncio com ignorância, a minha paciência com fraqueza. Na realidade, eu não era de todo ignorante. Enquanto João tecia a sua teia de mentiras, eu estava a construir meticulosamente a minha rede de verdade. Pedro, o homem que Arthur ativara, não era apenas um investigador, era o melhor. Os seus relatórios, como já disse, eram diários e assustadoramente detalhados. Numa noite, João chegou a casa a cheirar a vinho e ao Chanel no 5 de Sofia. Encontrou-me na cozinha a preparar um prato de salmão, o cheiro a aneto e limão a encher o ar. Dia complicado, suspirou ele, escorregando para uma cadeira.
Esta campanha está a matar-me. Devias tirar uns dias de folga depois de terminar, disse eu sem olhar para ele. Podíamos finalmente fazer aquela viagem ao Alentejo. João congelou. A menção casual da viagem que ele tão descuidadamente tinha descartado sentiu-se como uma pedra no estômago. Sim, talvez. Veremos. Ele observou-me a mover-me pela cozinha, os meus movimentos fluidos e eficientes. Um pensamento paranoico súbito perfurou a sua névoa de vinho. Será que ela sabe? Será isto uma armadilha? Ele estudou o meu rosto em busca de qualquer sinal de suspeita, qualquer indício de raiva. Não encontrou nenhum. Havia apenas a máscara calma e gentil que eu sempre usava. Ele relaxou. Estava a ser tolo. Ana era simples. O meu mundo era esta casa, este jardim, estes livros. Eu não podia, de forma alguma, imaginar as complexidades da sua vida. A maior reviravolta na vigilância veio de uma fonte inesperada. O relatório de Pedro incluía uma verificação de antecedentes de Sofia Dantas. À superfície, ela era, como anunciado, uma modelo francesa de sucesso moderado a tentar singrar nos SUVs. Mas, escavando mais fundo, Pedro encontrou algo interessante. Antes de vir para Nova York, Lisboa, na verdade, Sofia tinha estado envolvida com um financiador europeu que tinha sido um rival feroz e, em última análise, mal sucedido de uma das minhas aquisições de tecnologia mais lucrativas. O financiador tinha ficado financeiramente arruinado. Era uma ligação tênue, mas uma ligação. Eu olhei para o relatório no meu ecrã. Seria possível? Sofia não era apenas uma modelo oportunista, mas uma procuradora vingativa. Ou era uma mera coincidência? Guardei a informação. Era mais uma variável numa equação já complexa. A tensão financeira em João começava a mostrar-se. Para manter a ilusão de riqueza para Sofia, ele tinha feito algo incrivelmente estúpido. Tentar usar a sua posição na firma para conseguir um empréstimo pessoal de um dos seus parceiros bancários, citando uma oportunidade de investimento privado. O banco, que era uma subsidiária de uma instituição financeira maior, na qual a minha corporação Vargas detinha uma participação maioritária, sinalizou o pedido. A sinalização foi diretamente para a mesa de Arthur. Ele ligou-me imediatamente. Ele está a ficar desesperado, Ana. Está a tentar contrair um empréstimo não garantido de 250 mil euros contra o seu estatuto empresarial. Eu senti um nó frio a apertar-me no estômago. Este era um novo nível de engano, um que passava do pessoal ao profissional. Ele estava a usar a reputação de uma empresa que eu, em parte, possuía, para financiar um caso concebido para me humilhar. Nega o empréstimo, Arthur, disse eu, a voz fria como gelo. Cita risco inaceitável. Deixa que a rejeição venha dos canais oficiais do banco. Não quero que ele tenha a mínima ideia de que estamos ligados. Muito bem, respondeu Arthur. A rede está a fechar-se, minha querida. 2 dias depois, João estava de péssimo humor. Entrou em casa, atirando a pasta para o chão. O que se passa? Perguntei, olhando para cima dos arbustos de rosas que eu estava a cuidar no jardim. Os bancos estúpidos, uns idiotas inúteis e avessos ao risco, cuspiu ele. Tinha um investimento brilhante alinhavado, uma verdadeira oportunidade para construir algo meu, e eles cancelaram. Não sabem reconhecer a verdadeira visão. Ele procurava simpatia, validação. Queria que eu me insurgisse contra a injustiça do mundo com ele. Eu apenas o encarei, as minhas luvas de jardinagem cobertas de terra. Pensei na intrincada rede de sistemas financeiros que eu comandava, nas equipas de analistas que modelavam o risco para mim, no fluxo global de capital que eu podia redirecionar com um único e-mail. E ali estava o meu marido, furioso porque um banco que eu controlava não lhe dava um empréstimo para impressionar a sua amante. A absurdidade era quase cômica.
Bem, disse eu, a voz neutra. Talvez seja o melhor. Grandes riscos nem sempre compensam. A minha resposta plácida infuriou-o. O que é que tu sabes sobre risco? O maior risco que tu corres durante o dia é se plantas tulipas ou narcisos. Eu estou lá fora, no mundo real, Ana, a fazer as coisas acontecerem. Foi a condescendência suprema, o insulto final e inadvertido. Ele não fazia ideia de que estava a falar com a arquiteta da sua presente frustração. Naquela noite, Pedro enviou o seu relatório final. Era um único ficheiro contendo um vídeo. O carimbo de data e hora era daquela tarde. Mostrava João e Sofia numa discussão acalorada no carro dele, depois de ele, evidentemente, lhe ter contado sobre o empréstimo falhado. O que queres dizer com não consegues o dinheiro? A voz de Sofia era aguda, despojada do seu habitual ronronar. Disseste-me que eras um grande jogador, João. É um contratempo temporário, insistiu ele, a voz suplicante. Não vou apostar o meu futuro num contratempo temporário. Ela zombou. Disseste-me que podias financiar uma nova vida para nós, longe da tua mulherzinha aborrecida. Foi tudo conversa? Porque eu tenho outras ofertas, sabes, as verdadeiras. Eu assisti ao vídeo 2 vezes. Vi o desespero nos olhos do meu marido e o cálculo frio e transacional nos de Sofia. O teste tinha terminado. Os resultados estavam ali. Os dados eram completos e condenatórios. Fechei o portátil e dirigi-me à grande janela da minha sala de estudo, olhando para a rua tranquila e adormecida. A minha rua tranquila e adormecida. A minha vida tranquila e adormecida. Tudo estava prestes a acabar. O silêncio estava prestes a ser quebrado. A tempestade irrompeu numa terça-feira. Era um dia como qualquer outro, o que era precisamente o objetivo. Eu queria que o confronto acontecesse não no calor de uma descoberta dramática, mas na fria e mundana realidade da vida que João tinha dado como certa. Ele chegou à casa um pouco depois das 7, afrouxando a gravata. Ao entrar pela porta, o ritual familiar de um homem a regressar ao seu santuário. Encontrou-me na sala de estar. O espaço, geralmente acolhedor e convidativo, com iluminação suave e o cheiro a livros, sentia-se diferente naquela noite. Estava austero, estéril. As luzes estavam mais brilhantes do que o habitual, e a mesa de café, normalmente adornada com livros de arte e um vaso de flores, estava completamente vazia, exceto por aquela única e espessa pasta creme. Olá, Ana, disse ele, largando as chaves na taça de cerâmica junto à porta. O que há para jantar? Estou faminto. Eu não respondi. Estava de pé junto à lareira, vestida não com o meu habitual e macio camisolão de cachemira e jeans, mas com um vestido preto, bem cortado. O meu cabelo estava preso num coque elegante e austero. Parecia uma CEO, não uma dona de casa. João sentiu um arrepio de desconforto. Ana, está tudo bem? Senta-te, João, disse eu. A minha voz era a que eu usava nas chamadas de conferência com o meu conselho de administração. Calma, clara e inegociável. Ele hesitou, depois deu uma risada curta e nervosa. Ok, isto parece sério. Esqueci-me de um aniversário ou algo assim? Aproximou-se e fez menção de beijar-me a bochecha. Eu virei ligeiramente a cabeça, e os lábios dele encontraram o ar. A rejeição foi pequena, mas absoluta. Agora, genuinamente perturbado, ele sentou-se na beira do sofá, os olhos a deslizarem para a pasta na mesa. O que é isso? Isso, disse eu, a mover-me para ficar de frente para ele, é um resumo abrangente da tua vida nos últimos 3 meses. É uma leitura e tanto, cheia de drama, intriga, finanças de alto risco. Todas as coisas que tu acreditas que eu não entenderia. O sangue de João gelou. Ele olhou para mim, a mente a correr. Era isto. Ela sabia. Mas como? E quanto? O seu primeiro instinto foi negar, desviar. Do que é que estás a falar? Estás a tomar medicação nova? Estás a agir de forma estranha.
A minha expressão não vacilou. Não insultes a minha inteligência, João. É a única coisa que me resta que tu não tentaste espezinhar. A minha mão desceu, os movimentos deliberados, e abri a pasta. Deslizei a fotografia do topo pela superfície polida da mesa. Era uma fotografia dele e de Sofia, a rir enquanto se alimentavam um ao outro com sobremesa num restaurante. Era clara, de alta resolução, inegável. João sentiu o ar sair dos seus pulmões. Eu deslizei outra. Ele e Sofia a beijarem-se, silhuetas contra a janela do apartamento dela no Príncipe Real. Outra, os dois a fazerem o check-in num hotel no Algarve no fim de semana da Cimeira do Porto. Eu posso explicar, gaguejou ele, a mente numa busca frenética por uma mentira plausível. Não havia nenhuma. Foi um erro estúpido, sem sentido. Eu estava sob tanta pressão no trabalho e ela não significa nada para mim. Tu és a minha mulher. Eu amo-te. Amor. A minha voz era suave, mas cortou as suas desculpas patéticas como uma navalha. Tu falas de amor, mas nem sequer conheces o significado de respeito. Durante meses trataste-me como uma tola. Mentiste-me na cara todos os dias. Gastaste dinheiro que não temos. Dinheiro que pediste emprestado para impressionar uma mulher que, de acordo com esta transcrição, bati num documento, te vê como nada mais do que um degrau. João estremeceu como se tivesse sido atingido. Tens transcrições? O que é isto? Contrataste alguém? Estás a espiar-me? A indignação na sua voz era a última defesa de um homem sem chão para pisar. Tomei medidas para proteger os meus bens, disse eu friamente. Tu, João, eras o meu principal bem, e eu precisava de saber se o meu investimento tinha falhado. Falhou. Ele finalmente quebrou. A fachada arrogante desmoronou-se, substituída por um pânico desesperado e suplicante. Levantou-se do sofá e ajoelhou-se diante de mim, agarrando as minhas mãos. Estavam frias e sem resposta nas dele. Ana, por favor, não faças isto. Vou acabar com tudo. Nunca mais falarei com ela. Vou para a terapia. Faça o que for preciso. Podemos consertar isto. Pensa em tudo o que construímos juntos. Esta casa, a nossa vida. Ele olhou em volta da bela sala, o símbolo do seu sucesso. E foi então que cometeu o seu erro final e fatal. O seu desespero transformou-se novamente num sorriso de ressentimento. O que fará sem mim? Eu pago por tudo isto. Este estilo de vida. Cuspiu ele, a voz a subir. Tu achas que é fácil? Tu vives na tua pequena bolha com os teus livros e o teu jardim, enquanto eu estou lá fora a lutar no mundo real para te sustentar. Eu cometi um erro, sim. Mas o que podes tu oferecer? Tu és apenas tu, a Sofia. Ela tem ambição, ela vai longe. Ela entende-me. Ele finalmente o tinha dito. A crença feia e supurante que tinha impulsionado a sua traição, que ele era o motor da vida deles e eu era apenas uma passageira. Eu lentamente retirei as minhas mãos das dele. Olhei para ele, não com raiva, mas com algo que parecia quase pena. O teste tinha terminado, mas os resultados precisavam de ser publicados. Tens razão, João, disse eu, a minha voz quase um sussurro. É hora de tu perceberes o que eu posso oferecer. Dirigi-me à minha mala, tirei o meu telemóvel e disquei um número. Coloquei-o no altifalante, o toque a ecoar na sala silenciosa. Arthur a falar. A voz era velha, clara e autoritária. Arthur, sou a Ana, disse eu. Estou aqui com o João. Receio que a avaliação da carteira esteja completa. O ativo provou ser um passivo total. Preciso que inicies o processo de liquidação imediatamente. João, ainda de joelhos, olhou para mim em completa confusão. Carteira, ativo? O que é isto? Algum tipo de terapia ou jogo de papéis esquisito? Arthur, continuei eu, ignorando-o. Por favor,
Começa com a residência principal em Cascais. Está sob a Vance Holding Company, por isso deve ser simples. Por favor, também quero a retoma do veículo, o Audi R8, também está registrado em nome da empresa. E importas-te de congelar as contas conjuntas Sterling Vance. Vou transferir os meus fundos para uma conta privada. Ah, e por favor, redige os papéis do divórcio. Os motivos serão infidelidade. Temos provas mais do que suficientes. João levantou-se, o rosto uma máscara de descrença e horror crescente. Vance Holding Company. Do que é que estás a falar? Esta é a minha casa, o meu carro. Não, João, disse eu, virando-me para o encarar totalmente. A mulher sossegada tinha desaparecido. No seu lugar estava uma mulher de imenso poder. Nunca foi a tua casa ou o teu carro. Era tudo meu. Apenas meu. Podes dizer. Contingente a certas métricas de desempenho. Lealdade, por exemplo. Deixei as palavras pairar no ar. O cérebro de João estava em curto-circuito. Vance, como a tua avó, Helena Vargas. Pensei que ela te tinha deixado algum dinheiro. Um pequeno e sombrio sorriso tocou os meus lábios. Sim, deixou. Deixou-me tudo. Toda a fortuna Vargas, as empresas de tecnologia, o império imobiliário, o lugar no conselho do banco que tão sabiamente negou o teu pedido de empréstimo na semana passada. Eu não sou apenas uma mulher sossegada, João. Eu sou uma multimilionária muito, muito sossegada. A cor esvaiu-se do rosto de João. Ele tropeçou para trás, a mão esticada para o sofá para se equilibrar. Olhou para mim como se me visse pela primeira vez. O silêncio que ele tinha confundido com simplicidade era a calma do poder absoluto. Os livros que eu lia não eram apenas romances. Eram relatórios financeiros e análises de mercado. O tempo que eu passava no meu escritório não era um passatempo. Era a gestão de um império. Ele pensou em cada comentário condescendente, cada palmadinha patronal na cabeça, cada vez que ele desdenhou a minha opinião. Ele tinha estado a trair a sua mulher com uma modelo, pensando que estava a fazer um upgrade. Acabara de descobrir que tinha trocado um reino por um punhado de areia. Eu não sabia, sussurrou ele, as palavras a soarem patéticas, até aos seus próprios ouvidos. Isso, disse eu desligando a chamada com Arthur, é todo o ponto. Eu queria um parceiro que me valorizasse a Ana, não um homem que um dia valorizaria a minha conta bancária. Dei-te a versão mais real de mim que pude, e tu provaste que não eras digno dela. Dirigi-me ao corredor. Um estafeta entregar-te-á o acordo preliminar de divórcio amanhã. Tens 24 horas para desocupar a minha propriedade. Sugiro que ligues a um amigo. Com isso, virei-me e subi as escadas, as costas direitas, deixando João Sterling sozinho na luz brilhante e implacável da sala de estar, as ruínas da sua vida espalhadas à sua volta, numa única e devastadora pasta. O resultado não foi um declínio lento. Foi uma detonação. O mundo de João desintegrou-se com uma velocidade aterrorizante. Ele passou a primeira noite num torpor, fazendo as malas mecanicamente, enquanto eu permanecia isolada na suíte principal, a porta firmemente fechada. A casa, que tinha sido o seu castelo, agora parecia-lhe alienígena e ameaçadora. Cada objeto, a poltrona que ele cobiçava, a pintura abstrata que ele tinha escolhido, parecia gozar com ele, lembrando-o de que nunca tinha sido verdadeiramente dele. Na manhã seguinte, a primeira consequência tangível chegou. Ele saiu para a entrada para encontrar um caminhão de reboque a enganchar o seu amado Audi R8. Um homem fardado entregou-lhe um formulário para assinar. Ordem de retoma da Vance Holding Company, disse o homem rudemente, sem fazer contato visual. João observou humilhado, enquanto o seu símbolo de poder e sucesso era inelegantemente rebocado pela tranquila rua suburbana. Tentou usar o seu cartão de crédito para reservar um quarto de hotel? Recusado. Tentou outro? Recusado.
Acedeu à sua aplicação bancária online e viu que a conta conjunta onde o seu salário era depositado automaticamente há anos, agora mostrava zeros em euros. Uma transferência do montante exato e total para uma conta privada tinha sido executada às 9h01. Estava financeiramente castrado. Engolindo o orgulho, ligou para o seu amigo Rui, o mesmo colega que tinha sido o seu cúmplice e cheerleader durante o caso. Rui, estou em apuros. A Ana sabe de tudo. Está a expulsar-me, disse João, a voz a falhar. Devagar, devagar, disse Rui com uma nota de cautela na voz. Como assim ela sabe? Ela sabe de tudo. Ela mandou investigar-me. E Rui, ela é rica. Não é tipo casa bonita rica. Ela é uma multimilionária. Toda a fortuna Vargas. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. João quase conseguia ouvir as engrenagens a girar na cabeça de Rui, a calcular, a recalibrar. Uma multimilionária? Estás a brincar. Pareço estar a brincar. O meu carro acabou de ser rebocado e a minha conta bancária está vazia. Não tenho para onde ir. Olha, amigo, eu não me posso meter nisto, disse Rui, a voz subitamente distante. A minha mulher é amiga da prima da Ana, sabes? Isto é complicado. Posso emprestar-te umas centenas de euros, suponho. Mas não posso ter-te aqui em casa. Não fica bem. João desligou o telefone. A traição era uma pílula amarga. Os seus amigos, o seu círculo social inteiro, tinha sido construído sobre a fundação do seu sucesso percebido. Agora que a fundação tinha desaparecido, eles também tinham. Desesperado e quebrado, ele apanhou um Uber para o único lugar em que conseguia pensar. O apartamento de Sofia no Príncipe Real. Tocou a campainha e, após um longo momento, a voz dela surgiu pelo intercomunicador, aguda e impaciente. Sim, sou eu, João. Deixa-me subir, por favor. Preciso de te ver. Ele ouviu um suspiro, depois o clique do trinco. Encontrou-a de roupão de seda, a beber um expresso, com ar aborrecido. O apartamento dela, que antes parecia um santuário sexy e minimalista, agora sentia-se frio e impessoal. O que queres, João? Estou no meio de uma prova de roupa. Ele despejou toda a história sórdida. O confronto, a minha identidade oculta, a retoma, a conta bancária vazia. Contou tudo com a esperança desesperada de que ela os visse como parceiros contra o mundo, um casal de Bonnie e Clyde injustiçado por uma armadilha enganosa. Esperava simpatia, indignação em seu nome, um abraço. Sofia ouviu, a sua expressão a mudar de impaciência para uma espécie de interesse clínico e desprendido. Quando ele terminou, ela tomou um gole lento do seu expresso. Uma multimilionária, disse ela, um brilho estranho nos olhos. Ela jogou muito bem. Estou quase impressionada. Impressionada, Sofia. Ela arruinou-me. Mas não importa. Podemos ficar juntos agora. Podemos recomeçar. Só precisamos ser inteligentes. Sofia soltou uma gargalhada curta e aguda, completamente desprovida de humor. Nós, João. Não há nós. Deves ter percebido mal a natureza do nosso acordo. Acordo? Engasgou ele. Pensei que tivéssemos algo real. O que tínhamos era uma transação, disse ela, levantando-se e apertando o roupão. Eu forneci-te uma fuga e um impulso de ego. Tu devias fornecer-me uma plataforma, acesso, um estilo de vida. O teu valor estava ligado à tua posição e à tua riqueza percebida. Agora, ela gesticulou para o seu fato amarrotado e os seus olhos desesperados. As tuas ações caíram. Não invisto em ativos falidos. A linguagem fria e corporativa era um eco brutal das minhas próprias palavras. Ele, de repente, viu tudo com uma clareza nauseante. Ele não tinha sido um rei neste cenário. Tinha sido um alvo. Tu sabias, sussurrou ele.
Tu sabias que ela tinha dinheiro. Sofia encolheu os ombros. Não sabia a escala, não. Mas aprende-se a identificar os sinais. A forma como estavas tão desesperado para te provares. O descuido com que gastavas dinheiro que claramente não tinhas. Isso gritava insegurança. E a insegurança poderosa está frequentemente ligada a um cônjuge rico e poderoso. Eu simplesmente presumi que ela era uma esposa passiva com um fundo fiduciário. A parte da multimilionária é uma reviravolta interessante. Ela sorriu, um corte cruel e belo de lábios vermelhos. Agora, se me dás licença, o meu estilista está aqui, não me ligues mais. Ela acompanhou-o até a porta como se ele fosse um entregador. A humilhação final. Ele ficou sozinho no corredor do prédio moderno, um pária num mundo que ele tinha tentado desesperadamente conquistar. Enquanto isso, a minha transformação estava a tornar-se pública. 2 semanas depois de expulsar João, uma reportagem exclusiva, intermediada por Arthur, foi publicada na Forbes. O fantasma da Rua Augusta, como a neta secreta de Helena Vargas, Ana Vargas, construiu silenciosamente um império moderno. O artigo foi uma sensação. Apresentava uma fotografia deslumbrante minha. Não no meu jardim, mas na sala de reuniões da Torre Vargas, parecendo composta, poderosa e completamente no comando. A história detalhava o meu toque mágico com investimentos, a minha filantropia estratégica e a minha escolha deliberada de viver uma vida de anonimato. Pintava-me como uma figura brilhante e enigmática, o oposto dos multimilionários vistosos e autopromotores da época. A notícia varreu os seus círculos sociais e profissionais como uma onda de choque. Na antiga firma de João, onde ele tinha sido despedido por má conduta grave e deturpação de ativos da empresa, uma acusação habilmente orquestrada pela minha equipa jurídica, a fofoca foi sísmica. A esposa sossegada e acanhada que eles tinham visto nas festas de Natal era uma das mulheres mais poderosas do país. João Sterling não era um líder carismático. Ele era o maior tolo do mundo. João viu a capa da revista num quiosque enquanto caminhava para uma agência de trabalho temporário. Olhou para a foto da sua mulher, e sentiu uma onda vertiginosa de tontura. A mulher naquela capa era uma estranha, uma titã, e ele tinha se queixado a ela que não percebia de riscos porque plantava tulipas. Ele tinha dito a esta mulher que ela não seria nada sem ele. A sua queda foi tão completa quanto a minha ascensão foi espetacular. Pesado pela dívida do seu cartão de crédito secreto e pelo empréstimo que ele tinha coassinado com Rui, que agora exigia o reembolso com ameaçadoras cartas jurídicas, ele foi forçado à falência. Mudou-se para um quarto mobilado e sombrio na Amadora, o tipo de lugar com um cheiro persistente a cigarros e desespero. Conseguiu um emprego a trabalhar no armazém de uma grande loja de departamentos, um trabalho fisicamente exigente e abençoadamente anônimo, que pagava o suficiente para cobrir o aluguer e as refeições baratas. Ele era assombrado por mim. Via o meu rosto nas notícias a anunciar uma nova iniciativa de energia limpa. Ouvia o meu nome no rádio, elogiado por dotar uma cadeira universitária. Eu estava em todo lado, um lembrete constante e brilhante da vida, do amor e da fortuna avassaladora que ele tinha deitado fora por um caso fugaz com uma modelo que o tinha feito de tolo. Ele tinha atraído o sol, sem perceber que era apenas uma traça atraída por uma lâmpada barata e brilhante. 6 meses se arrastaram, cada dia uma cópia cinzenta do anterior. Para João, este meio ano foi uma descida para um novo tipo de realidade, despida de todo o seu antigo brilho. O seu mundo tinha encolhido para as 4 paredes descascadas de um estúdio num canto distante da Amadora, um quarto que sempre cheirava a umidade e a cigarros dos inquilinos anteriores. As sirenes da cidade, antes uma banda sonora para a sua ambição,
eram agora apenas um lembrete do incessante e indiferente ciclo de vida fora da sua janela. As suas mãos, que antes gesticulavam confiantes em salas de reuniões e assinavam jantares caros, estavam agora ásperas e calejadas. Trabalhava no cavernoso armazém, iluminado por fluorescentes, de uma grande loja de departamentos no centro de Lisboa. O trabalho era brutalmente físico e abençoadamente anônimo. Era um corpo, um par de mãos para levantar e mover caixas pesadas de caminhões para prateleiras. Aprendera o ritmo disso, a dor na lombar ao meio-dia, a poeira debaixo das unhas, o cansaço profundo no final de um turno de 10 horas. Apinarrava o metro para casa, perdido no mar de rostos cansados, um fantasma numa cidade que outrora fora o seu reino. Ele era assombrado por Ana. O sucesso dela era um universo paralelo que ele era forçado a testemunhar. Via-a na capa da Time num quiosque, o olhar confiante e direto, e tinha de se virar fisicamente, uma pontada quente de vergonha a trespassar-lhe as entranhas. Ouvia a voz dela num podcast a tocar de um carro que passava, a discutir tendências econômicas globais com uma facilidade brilhante que fazia as suas próprias bravatas passadas parecerem o balbuciar de uma criança. Aprendeu a evitar certos canais, a folhear os jornais rapidamente, mas ela era inescapável. Era a mulher que partilhara a sua cama, a mulher que ele patronizara e desdenhara, e agora era uma titã. A dissonância era uma tortura constante de baixo grau. A sua raiva há muito que se tinha esgotado, deixando para trás a cinza fria e pesada do arrependimento. No silêncio solitário do seu apartamento, ele revivia a vida deles juntos, mas com novos olhos. Via as noites tranquilas não como aborrecidas, mas como pacíficas. Via as perguntas pacientes dela não como falta de envolvimento, mas como uma tentativa genuína de se ligar a um homem que já se estava a afastar. Lembrou-se da vez em que a tinha ridicularizado por ler um livro denso sobre mecânica quântica, dizendo: "Deixa os grandes pensamentos para os profissionais, Ana." Encolheu-se com a memória. Agora, a arrogância era tão impressionante que o fazia sentir-se fisicamente doente. Ele não tinha sido apenas um traidor. Tinha sido um tolo, voluntariamente cego ao diamante que tinha na mão, porque estava demasiado ocupado a procurar pedaços brilhantes de vidro. Para mim, estes 6 meses foram um renascimento. Despir a pele protetora da minha vida sossegada tinha sido intimidante no início, mas descobri uma força que nunca soube que possuía. O mundo, afinal, estava fascinado pela história do fantasma multimilionário. Mas estavam mais impressionados pela mulher em si. Eu não era apenas a herdeira de uma fortuna. Era a sua brilhante guardiã e o seu futuro visionário. Movia-me pelo mundo com uma nova graça. A minha inteligência inata, agora combinada com uma confiança pública que era ao mesmo tempo desarmante e formidável. A tristeza pelo meu casamento falhado permaneceu uma fina cicatriz no meu coração, mas já não me definia. Foi uma lição paga a grande custo que me tinha, em última análise, libertado. Eu estava completa por mim mesma. A intersecção final e esmagadora dos seus 2 mundos foi orquestrada pela cruel mão do destino numa gélida noite de novembro. A Fundação Vargas estava a acolher a sua gala de caridade anual na Fundação Calouste Gulbenkian, a joia da coroa do calendário filantrópico de Lisboa. Foi uma noite de opulência deslumbrante, onde titãs da indústria se misturavam com atores premiados com Oscars e artistas de renome mundial, todos reunidos para apoiar as causas que eu agora defendia. Eu era a anfitriã da noite, o seu radiante centro de gravidade. João também estava lá. A sua agência de trabalho temporário, que se especializava em fornecer mão de obra anônima para eventos de luxo, tinha-o atribuído à equipa de catering. A ironia era tão profunda que era quase surreal. Há 1 ano ele estaria a tentar conseguir um bilhete. Agora,
Estava a ser-lhe entregue um fraque preto barato e mal ajustado, e dito para não fazer contacto visual com os convidados. Atravessar a entrada de serviço da Gulbenkian parecia passar por um portal para uma vida que já não era a sua. Ele movia-se pelo grande salão, um tabuleiro de flutes de champanhe equilibrado na mão. A cabeça curvada, o ar zumbia com poder e perfume. Ele viu rostos que reconhecia das páginas sociais e, pior, rostos que conhecia pessoalmente. Viu o seu antigo chefe, o CEO da sua antiga firma, a rir com o senador. Viu Rui e o seu ex-amigo traiçoeiro de pé com a mulher dele. Ambos com ar elegante e bem-sucedido. Eles não o viram. Ele era apenas parte da maquinaria que fazia o mundo deles funcionar suavemente, tão invisível como uma cadeira ou uma toalha de mesa. E então os seus olhos encontraram-me. Eu estava de pé ao pé da grande escadaria, a cumprimentar os convidados. Usava um vestido de seda verde esmeralda que parecia captar e refratar toda a luz na sala. Ouvia atentamente um senhor idoso, a cabeça inclinada com a mesma graça que ele se lembrava de quando eu o ouvia contar o seu dia no escritório. Mas o contexto era estilhaçadoramente diferente. O poder que eu comandava era palpável. Eu não estava apenas no meu elemento, eu era o elemento. Ele sentiu uma onda de vertigem tão intensa que teve de se apoiar num pilar. Tentou recuar para se misturar no fundo, mas os seus nervos estavam em frangalhos. Ao virar-se, um convidado alheio recuou diretamente para o seu caminho. João tropeçou, o braço a tremer. O tabuleiro inclinou-se e, no que pareceu câmara lenta, uma dúzia de flutes de champanhe de cristal escorregou e depois esmagou-se no chão de mármore. O som foi uma bomba a detonar no espaço tipo catedral. A sinfonia de conversas cessou instantaneamente. 100 cabeças, centenas de olhos, todos se viraram para encarar a fonte da interrupção. Viram um empregado desajeitado, o rosto pálido de horror, de pé no meio de um monte de vidro estilhaçado e champanhe a espalhar-se. E através daquele salão subitamente silencioso e boquiaberto, os olhos dele encontraram os meus. Por um longo e agonizante segundo, o mundo pareceu parar. Vi o reconhecimento surgir nos seus olhos, seguido por uma complexa cascata de emoções que eu não conseguia decifrar. Não havia choque nem raiva. Vi um vislumbre da mulher que outrora o amara, uma sombra de história partilhada, imediatamente sobreposta por uma distância profunda e triste. Era o olhar que se daria a um fantasma de uma vida passada. A quem de nós não teria acontecido uma situação tão embaraçosa? O feitiço foi quebrado por uma agitação de atividade. Um supervisor correu sibilando para João. Guardas de segurança começaram a isolar a área. O zumbido das conversas recomeçou lentamente, o incidente já a tornar-se uma anedota. Mas a conexão tinha sido feita. O abismo entre as nossas duas realidades tinha sido iluminado num relâmpago mortificante. Muito mais tarde, o turno de João terminado, ele carregava uma pesada tina de roupa suja em direção à saída de serviço, o espírito completamente quebrado. João. A voz era suave, mas cortou o barulho da cozinha. Ele congelou, depois virou-se lentamente. Eu estava ali a poucos metros de distância, tendo me esgueirado da festa deslumbrante. A minha segurança permanecia a uma distância respeitosa pelo corredor frio de betão, longe das luzes e da multidão. Parecia mais real, mais como a mulher de que ele se lembrava. Ana, ofegou ele. A sua mente era um turbilhão de vergonha e arrependimento. Eu não sei o que dizer. Não tens de dizer nada, disse eu, a voz neutra. Ajeitei o meu chale à volta dos ombros, um gesto contra o frio do corredor. Mas ele tinha de falar. Era a única coisa que lhe restava. Sinto muito, começou ele as palavras, sentindo-se pateticamente inadequado. Não só pelo que fiz, mas por quem eu era, por ser tão arrogante, tão cego. Olhei para ti todos os dias e nunca te vi.
Eu ouvi a minha expressão ilegível, mas o meu olhar inabalável. Não, não viste, concordei. A afirmação era um facto simples, não uma acusação. Viste o que querias ver, uma mulher confortável e simples que te facilitava a vida. Viste um pano de fundo para a vida que pensavas estar a construir. Falhaste em perceber que ela era toda uma paisagem. Ele estremeceu com a verdade disso. Eu era um tolo a perseguir algo brilhante. Eras, disse eu, e pela primeira vez uma nota de profunda tristeza entrou na minha voz. Mas tu ainda não entendes a verdade completa, pois não? Isto, gesticulei de volta para o barulho e o glamour da gala, esta fortuna, o poder. Isto nunca foi o prêmio final. Foi apenas uma circunstância do meu nascimento. O verdadeiro prêmio, João, era o meu amor, a minha lealdade, a minha fé em ti. Era eu a aparecer todos os dias, a escolher-te, a acreditar no homem que eu pensava que eras. Isso era o tesouro, e tu trocaste-o por... Por quê? Uma ilusão fugaz com uma mulher que te valorizava ainda menos do que tu me valorizavas a mim. Ele não tinha resposta. Só conseguia olhar para as pontas riscadas dos seus sapatos baratos, o peso total do seu fracasso a esmagá-lo. Eu não te odeio, João, disse eu, e a minha voz suavizou-se, tornando-se a voz da mulher que outrora o tinha tratado da gripe. Já ultrapassei isso há muito tempo. Eu só sinto uma grande tristeza pelo homem que tinha um reino nas mãos e o deixou escorregar pelos dedos porque estava demasiado ocupado a contar pedras na praia. Dei um pequeno passo atrás. Espero sinceramente que encontres uma forma de reconstruir a tua vida, uma vida real. Espero que aprendas a ver o valor nas coisas e nas pessoas antes que elas desapareçam. Dei-lhe um último olhar prolongado, um adeus final ao homem que ele tinha sido e ao futuro que nunca teríamos. Depois virei-me, o meu vestido esmeralda a sussurrar suavemente, e caminhei de volta para a luz, reunindo-me ao meu mundo, deixando-o sozinho no dele. João permaneceu imóvel no corredor de serviço por muito tempo. Depois, empurrou a pesada porta de metal e saiu para o frio cortante da noite lisboeta. O ar da cidade parecia agudo e limpo nos seus pulmões. Ele não era nada. Ele era ninguém. E naquele momento, pela primeira vez na sua vida, estava completa e totalmente livre do seu próprio ego sufocante. Era apenas um homem, despido de tudo menos das consequências, a começar a longa caminhada para casa. E hoje? Não faço ideia. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto uma pontada de tristeza pelo que podia ter sido, pelo homem que ele prometia ser. E ele? Quem sabe o que lhe passa pela cabeça enquanto conta caixas naquele armazém da amadora? Provavelmente sente a dor, a humilhação. Mas se aprendeu alguma coisa, se conseguiu reconstruir algo genuíno, isso é o que importa. A vida não é um conto de fadas, é uma complicação constante. Não é perfeita, mas é minha.